O século XIV surgia sobre a Europa com a pesadez de um inverno sem fim. As campanas de pedra das catedrais soavam nas cidades devastadas pela fome e pela peste, por guerras entre irmãos e cismas na alma. O Papa havia abandonado Roma. A Santa Sé, exilada em avião, refletia uma igreja cambaleante, incapaz de trazer luz ao mundo. Pelos caminhos do império, os cadáveres se empilhavam sem oração, e o ouro substituía o evangelho. A cristandade gemia, ferida em seu coração, e o céu, coberto por nuvens negras, parecia guardar silêncio. Mas como nas Escrituras, quando tudo parecia perdido, Deus preparava um novo profeta, não entre os poderosos, mas no canto mais humilde e escondido. Não foi entre bispos nem doutores que surgiu a chama, mas no ventre de uma mulher simples, Lapa Piacente, esposa de Jacobo Benincasa, um tintureiro de Siena. A cidade, enraizada nas colinas toscanas, erguia-se como uma fortaleza de torres e ruas labirínticas, onde a arte florescia entre a lama e a fé se confundia com a superstição. Numa noite de primavera, sob o manto estrelado, Lapa sentiu que o parto começava. Era o ano do Senhor de 1347. Já havia dado à luz a 22 filhos, e o cansaço havia marcado seu rosto. Mas naquela noite, algo diferente pairava no ar. Uma quietude incomum envolveu a casa. Não se ouviam cães nem campanas, apenas o batimento insistente de um coração que vinha do céu. Jacobo, sussurrou Lapa, enquanto as parteiras preparavam os panos. Há uma luz na sala. Não vê? O homem se aproximou da janela. A lua, enorme e branca, tinha se posado sobre a colina de São Domingos. No limiar da casa, um ar perfumado e suave parecia envolver tudo. E então, um choro, breve mas claro, rompeu o silêncio como um toque de campainha na escuridão. É uma menina, disse a parteira com os olhos umedecidos. Mas nunca vi, jamais senti. Fez uma pausa, impressionada com a paz que emanava daquele pequeno corpo. A recém-nascida foi chamada Catarina, e embora tenha nascido em meio a uma cidade cheia de ruídos, sua vida começaria com o sinal do silêncio. Silêncio diante do mundo, mas não diante de Deus. Porque aquela menina, ainda sem saber, seria uma voz, não uma voz qualquer, mas um trovão suave que partiria a rocha da indiferença. Uma pena ardente que escreveria cartas a reis e papas, uma chama que devoraria a mornidão com o fogo do amor esponsal. Anos depois, o bem-aventurado frade Raimundo de Capua, seu confessor e biógrafo, escreveria: o Altíssimo, vendo a lama e a escuridão do mundo, quis plantar um lírio branco no lodo. De uma boca sem letras, fez sair sabedoria que deixou mudos os sábios, e de uma menina analfabeta, fez doutora da igreja. E assim, quando o mundo parecia adormecido em sua miséria, o céu respondeu não com espada, mas com uma donzela. Uma jovem que aprenderia a ler nas chagas de Cristo, que desafiaria imperadores, repreenderia papas, consolaria moribundos e escreveria, ditando em lágrimas, palavras que ainda hoje ardem. A história de Catarina não começa com conquistas ou milagres, começa com um silêncio e com uma voz que o rompe, uma voz que ainda não cessou de falar. Siena, nos dias dourados da Idade Média, era uma cidade que respirava através de suas altas torres e pisos de tijolos cozidos. Suas ruas de paralelepípedos serpenteavam entre oficinas de tintureiros, padarias e altares de rua cobertos de flores. Aos pés do convento de São Domingos, entre mercados e fumaça de incenso, morava a família Benincasa. Nessa casa humilde, Catarina crescia entre cântaros de água, ruídos de tear e o aroma constante de vinho fervido e sopa de lentilhas. Ela foi a 24ª filha de seus pais.
um número tão incomum que causava sussurros entre os vizinhos. Sua mãe, Lapa, a cuidava com ternura, mas também com o realismo de quem já viu morrer metade de seus filhos. Catarina, no entanto, era diferente. Enquanto as outras crianças brincavam de cavaleiros ou espadas de madeira, ela se afastava silenciosa, procurando um canto do pátio onde olhar para o céu. Catarina, dizia Lapa enquanto amassava o pão, por que não brinca com suas irmãs? Você ainda é uma criança. Estou brincando, mamãe, respondia com um sorriso suave. Brinco de olhar para Jesus. Aos 6 anos, Catarina teve sua primeira visão. Subia a escada de casa, quando de repente, sobre o telhado vizinho, viu uma luz mais brilhante que o sol. E no meio dessa luz, apareceu um homem vestido com roupas brancas, com uma tiara na cabeça e um olhar de ternura infinita. Em seu rosto, Catarina reconheceu sem dúvida o Rei dos Reis. Correu escada abaixo tremendo, jogou-se no chão e escondeu o rosto entre as mãos. «Vi Jesus!» gritou com a voz trêmula. Ninguém acreditou nela. Alguns acharam que ela havia sonhado. Outros que era apenas imaginação infantil, mas Catarina sabia, foi real. E desde esse dia, algo dentro dela mudou para sempre. Aos 7 anos, sozinha em seu quarto, fez um voto de virgindade. Sem confessá-lo a ninguém, consagrou-se totalmente a Cristo. Ele era seu esposo invisível, o dono de sua alma. Cada gesto seu, lavar os pratos, varrer a entrada, acariciar um gato de rua, se tornava uma oferenda silenciosa. Enquanto suas irmãs sonhavam com galãs e vestidos de linho bordado, ela sonhava com túnicas ásperas, coroas de espinhos e cálices transbordando de sangue redentor. No dia em que seus pais começaram a falar de casamento, Catarina mal tinha 12 anos. Lapa, orgulhosa, já havia feito os arranjos com uma família vizinha. Mas ao saber disso, a menina se recusou com uma determinação que ninguém esperava. «Não, mãe», disse com uma voz firme que não parecia sair de uma criança. «Já entreguei meu coração. Não posso me casar». «O que você está dizendo, filha?» respondeu Lapa com um suspiro de cansaço. «Isso foi apenas um jogo de meninas. Você não pode viver sonhando com santos e anjos. A vida é outra coisa. Você quer se tornar freira? Não desejo convento, desejo a Cristo. Ele é tudo para mim». Diante da negativa, Lapa recorreu a medidas mais drásticas. Proibiu a oração, tirou-lhe seu quarto particular, a preencheu com tarefas domésticas até a exaustão. Catarina obedecia a tudo sem uma queixa. Mas a cada balde de água que subia, a cada pano que dobrava, ela orava. Em sua mente, repetia as palavras do salmista: «O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei?» Uma tarde, exausta pelo trabalho e pela tensão, Catarina desmaiou diante do forno de pão. Quando acordou, estava com febre e os olhos ardendo. Lapa, angustiada, se ajoelhou ao seu lado. «O que você fez, minha filha? Por que é tão teimosa?» Catarina tomou sua mão com suavidade. «Mãe, não me tire Jesus. Não me tire meu esposo». Foi nesse instante que algo se quebrou dentro de Lapa. A resistência, o orgulho, a ideia de controlar o destino de sua filha. Ela percebeu que aquela menina não era como as outras. Havia nela uma chama que nenhum vento humano poderia apagar. A partir de então, Catarina teve liberdade para se retirar para sua cela. Era um pequeno quarto mal iluminado por uma janela estreita. Lá, rezava dia e noite. Dormia pouco, comia ainda menos. Seu corpo se afinava como uma corda tensa, mas sua alma florescia. A fama de sua santidade começou a se espalhar como o perfume do açafrão. Alguns a admiravam, outros a temiam. Alguns a chamavam de a louca do bairro de Fontebranda. Mas Catarina não respondia nem se defendia. Apenas calava, sorria e oferecia tudo a Deus. As estações passavam. A menina se tornava mulher.
Mas não como as outras, não com joias nem véus de seda. Catarina se adornava com cilícios ocultos, disciplinas de cordas com nós, noites em claro e lágrimas doces. Ninguém a havia ensinado. Tudo ela aprendia na escola interior do amado. Um dia, seu pai a surpreendeu em oração, de joelhos sobre o chão de pedra, com os braços abertos como numa cruz. Seu rosto brilhava com uma luz impossível. Jacobo caiu de joelhos, chorando como uma criança. Perdoe-nos, filha. Não entendemos quem você era. Catarina se levantou, a abraçou e sussurrou em seu ouvido. Sou apenas uma serva. Não me olhe. Olhe para ele. Assim nasceu o lírio de Siena, não entre jardins, mas no pó de uma casa humilde. Entre cascas de cebola, panos manchados e ruídos de potes, mas sua raiz, invisível, já se afundava profundamente na rocha da eternidade, e a flor que nasceria perfumaria o mundo. O inverno havia lentamente se retirado de Siena, deixando para trás os ventos frios da penitência e os suspiros gelados dos pobres. Era o ano do Senhor de 1359. Catarina tinha 12 anos, mas sua alma já falava como se levasse séculos dialogando com Deus. Seus dias se passavam em um equilíbrio sobrenatural entre o silêncio e o amor, entre a cruz e a ternura. A cela onde morava, um quarto de apenas 3 metros, era seu santuário. As paredes nuas estavam manchadas pela fumaça da vela, e em uma prateleira descansavam uma imagem do crucificado, um rosário de contas ásperas e um recipiente de madeira. Ali, de joelhos, Catarina abria seu coração com uma franqueza que desarmava até os céus. Senhor, dizia, olhando para o crucifixo, dá-me tua cruz, mas dá-me também tua alegria. Não quero mais gozo que o de tua vontade. Que tua dor seja meu descanso, e teu sangue, meu perfume. Seu corpo, frágil como a casca de um ovo, começava a ressentir-se pelos jejuns prolongados. Durante semanas inteiras, se alimentava apenas de pão seco e água, e às vezes nem isso. Sua mãe, horrorizada com sua magreza, tentou forçá-la a comer com ameaças e súplicas. Catarina, com voz doce, respondia: Mãe, o pão deste mundo não me sacia. Só o pão vivo me alimenta. Lapa, sem entender, olhava-a com medo e amor. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo Catarina, era que no fundo do coração divino se preparava um acontecimento que marcaria seu destino com fogo, seu casamento místico com Cristo. Foi em uma noite de silêncio denso, onde até os grilos pareciam ter se calado. Catarina, como de costume, passara o dia entre oração e pequenos serviços domésticos. Estava sozinha, prostrada no chão de sua cela, quando sentiu uma luz envolver o quarto. Uma presença encheu o ar com um aroma impossível, mistura de incenso, lírios e terra molhada. Levantou a cabeça lentamente e o viu. Jesus apareceu, revestido de glória, acompanhado por Nossa Senhora, São João Evangelista, São Paulo e São Domingos. Ele usava uma túnica branca como a neve e sobre suas têmporas uma coroa de espinhos que resplandecia como ouro fundido. Catarina não conseguia falar. Sua alma tremia. Seus lábios, secos pelo jejum, mal conseguiam articular um sussurro. Senhor, és tu? Jesus sorriu, e em seus olhos havia uma ternura que poderia incendiar o universo. Catarina, filha minha, tu me amaste desde a infância. Me buscaste nas coisas pequenas e me encontraste no silêncio. Renunciaste a tudo por mim. Hoje eu te recebo como esposa. A Virgem Maria se aproximou então com um anel invisível, feito não de ouro, mas de fé e sangue. Colocou-o no dedo da jovem. Nesse instante, uma chama percorreu seu corpo, não de dor, mas de um amor tão puro que parecia impossível de suportar. Agora é minha, disse Jesus, e onde eu for, tu irás. Teu coração baterá no ritmo do meu,
Tuas penas serão minhas penas, tuas palavras as minhas. O mundo não te compreenderá, mas tu o amarás com o meu coração. Catarina fechou os olhos, e uma lágrima rolou por sua bochecha. Não por tristeza, mas por excesso de plenitude. Quando recobrou os sentidos, o quarto estava vazio. Não havia mais anjos, nem luzes, apenas o silêncio da noite e uma brasa acesa em sua alma. Desde aquele dia, viveu com a certeza de que já não pertencia a si mesma. Era a esposa do Cordeiro, e como esposa, o acompanharia em sua paixão, em sua cruz e em sua vitória. Mas seu corpo, cada vez mais desgastado, começava a manifestar os sinais do amor divino. Seu rosto empalidecia a cada êxtase. Seu olhar se tornava mais profundo, como se já habitasse outro mundo. Muitos pensavam que ela estava doente, outros diziam que estava louca. Mas Catarina sabia a verdade. Ela estava casada com o Rei dos Reis, e o anel invisível queimava em seu dedo como uma lembrança perpétua. Seu confessor da época, Frei Tomás de la Fonte, escreveu anos depois: nunca vi uma criatura humana tão possuída por Deus. Sua alma era como uma tocha que ardia sem se consumir. E quando falava de seu esposo, até os incrédulos sentiam que o céu se abria. A notícia de sua santidade começou a se espalhar além dos muros de Siena. Alguns peregrinos vinham apenas para vê-la em silêncio, esperando uma palavra, uma oração, um olhar. Catarina, alheia a toda fama, seguia lavando os pés de leprosos e limpando feridas em hospitais, como se nada tivesse mudado. Mas em segredo, cada gesto era uma carícia ao amado. Cada curativo era uma flor sobre a fronte de Cristo. Cada ferida, um beijo em suas chagas. E assim, em meio ao barulho do mundo, Catarina se tornou um claustro vivo. Um altar sem paredes. Uma esposa apaixonada que caminhava entre os homens, levando em seu peito o coração de seu Deus. Porque o casamento estava selado, e embora ninguém mais o tivesse visto, o céu inteiro foi testemunha. Durante anos, Catarina viveu como uma reclusa voluntária, encerrada na cela interior de sua alma. Daquele quarto sem adornos, ela tecia silêncios como se fossem cânticos, e cada gesto seu era um poema de obediência. Mas o mundo lá fora ardia, e o céu, que até então a havia escondido como um tesouro, decidiu que já era hora de revelá-la. Numa manhã de primavera, enquanto orava em profunda contemplação, uma voz, forte como um trovão e doce como uma carícia, falou ao seu coração: Catarina, saia de si mesma. Não te criei para ti só. É hora de dar à luz o que carregas dentro. Ela tremeu. Se agarrou ao solo como se temesse ser arrastada pelo vento. Senhor, como sairei? Como poderei falar aos homens se só sei falar contigo? A voz voltou ainda mais firme. Eu colocarei em tua boca palavras de fogo. Não temas. O mundo está doente, e tu serás minha medicina. Te formei no silêncio para que agora fales, e tuas palavras curarão. Catarina, obediente até o impossível, levantou-se. Não como uma rainha, mas como uma serva. Colocou o manto, pegou seu rosário e desceu as escadas da casa familiar. Aquela foi sua segunda encarnação. A santa escondida nascia para o mundo. A partir daquele dia, seus passos começaram a cruzar as ruas de Siena. Primeiro foram os pobres. Ela ia aos bairros onde ninguém entrava. Parava diante de enfermos cobertos de chagas, abraçava os leprosos que os outros evitavam, limpava com suas próprias mãos feridas supurantes e olhos que choravam sem consolo. Onde havia podreza, Catarina levava perfume. Não tenha medo, sussurrava enquanto lavava um ancião moribundo. Cristo te espera de braços abertos. És seu filho, sua alegria. Depois vieram os condenados, aqueles que iam para o patíbulo e cujas almas estavam cobertas de sombra. Catarina entrava nas prisões como quem entra numa capela, sentava-se ao lado do prisioneiro,
Pegava sua mão encadeada e dizia: Irmão, não morra sem esperança. O sangue de Cristo pode lavar até a culpa mais escura. Se te arrependeres, o céu inteiro se abrirá para ti. Muitos morreram com um sorriso nos lábios, chamando-a de irmã, mãe, anjo. Pouco a pouco, formou-se ao seu redor um grupo de discípulos, homens e mulheres, jovens e idosos, leigos e clérigos. Eles mesmos não sabiam como haviam sido atraídos por aquela rede invisível. Só sabiam que, perto de Catarina, a alma despertava. Um deles, o jovem Tomaso, escreveu: Ela não falava como os doutores da igreja. E, no entanto, quando Catarina dizia: Cristo te ama, alguém acreditava, porque ela dizia como quem ouviu isso diretamente de sua boca. Foi então que entrou em cena um personagem que mudaria a história da santa, Frei Raimundo de Capua. Doutor em teologia, piedoso e prudente, foi designado como seu confessor. No início, ele duvidava dos êxtases e visões. Achava-a estranha, até perigosa. Mas bastou uma única confissão para entender. Padre, lhe disse ela com voz serena, não peço que me compreenda, só peço que me guie para onde Deus deseja. Estou disposta a obedecer, mesmo quando não entender nada. Raimundo ficou mudo. E a partir de então, ele se tornou seu defensor, seu escudeiro, seu cronista. És como uma nova Débora, lhe disse um dia. Não lutaste com espada, mas com lágrimas. Não gritas, mas ainda assim fazes tremer os poderosos. Siena, naqueles anos, estava dilacerada por guerras entre facções. Os guelfos e os gibelinos se matavam nas esquinas. As ruas, antes cheias de vida, agora estavam marcadas por sangue. Catarina, sem medo, ia de casa em casa, buscando a reconciliação. Ela mediava entre famílias inimigas há gerações. Entrava no conselho da cidade como uma simples leiga, sem título nem poder, e saía com pactos de paz selados por lágrimas. Os políticos não entendiam. Quem é essa mulher? Perguntavam. Como ela consegue o que nem os embaixadores conseguem? A resposta era sempre a mesma. Catarina não falava com a lógica do mundo, mas com a loucura do amor. E onde o amor entra, o impossível se torna real. No meio de tanta atividade, ela continuava a jejuar, orar e sangrar por dentro. Seu corpo, já marcado pelas disciplinas e pela doença, começava a ceder, mas ela seguia em frente como uma tocha que prefere se consumir a deixar de iluminar. Um dia, um de seus seguidores lhe disse: Catarina, você está se matando. Por que se nega ao descanso? Ela respondeu com um sorriso suave, enquanto se ajoelhava junto a um enfermo: Descansarei quando todos tiverem ouvido que Cristo os ama. E assim, a jovem que havia vivido escondida por anos, agora era voz, ponte, chama. Já não apenas orava, agora agia. Já não só contemplava, agora servia. Ela saiu de si mesma como a primavera que irrompe após o gelo. E a cada passo que dava pelas ruas de Siena era um pulsar do mesmo coração de Cristo, porque o mundo estava doente. E Deus enviou sua filha como remédio. A peste havia retornado a Siena como um cavaleiro sombrio que não conhecia piedade. Era como se o próprio alento do inferno tivesse se infiltrado pelas fendas das muralhas, trazendo consigo morte, choro e medo. As campanas não paravam de tocar, anunciando falecimentos a cada hora. Carros cheios de corpos percorriam as ruas, e o cheiro de carne em decomposição misturado com incenso pairava no ar como um véu de agonia. Os ricos fugiam, os médicos fechavam suas portas, os confessores se escondiam atrás de celas. Mas Catarina saía. Vestia seu manto branco de terciária dominicana, apertado por um simples cordão. Não carregava báculo nem espada, apenas um rosário entre os dedos e o olhar firme. Onde todos fugiam, ela entrava. Onde reinava o abandono, ela plantava ternura. No Hospital da Scala,
Transformado em um campo de batalha entre a vida e a morte, Catarina apareceu numa manhã com um balde de água, um pano e um sorriso. "Quem é você?" perguntou a priora, horrorizada ao vê-la entrar entre os infectados. "Sou Catarina", respondeu com simplicidade. "Não trago mais remédio que o amor. Deixe-me servir." Desde aquele dia não descansou. Lavava os doentes, os alimentava com suas próprias mãos, cantava ao ouvido deles quando a febre os tomava. Rezava por eles, como uma mãe que embala seu filho moribundo. Muitos, ao morrerem, apertavam sua mão com a força de quem sabe que não está sozinho. Uma idosa lhe disse entre lágrimas: "Catarina, não tenho filhos, nem marido, nem nome, mas você me faz sentir que ainda sou alguém." E Catarina, com os olhos cheios de compaixão, beijou-lhe a testa. "Você é a filha mais amada do Pai. Ele tem esperado por você desde a eternidade." Em uma ocasião, um frade se recusou a confessar um moribundo apestado, com medo do contágio. Catarina se colocou à sua frente, com voz suave, mas firme como uma espada embainhada. "Padre, quem é você para guardar a salvação apenas para os sãos? Abra os ouvidos. Onde está o sofrimento? Ali está Cristo." Envergonhado, o frade obedeceu. Catarina o acompanhou até o leito do doente e ambos choraram enquanto administravam os últimos sacramentos. As histórias se multiplicavam. Aquele jovem com os olhos vazios, Catarina ensinou a rezar. Aquela mãe que havia perdido seus 5 filhos, Catarina lhe devolveu o alento apenas com um abraço. O prisioneiro infectado, a quem nem os carcereiros se aproximavam, morreu com um sorriso porque Catarina lhe disse: "Hoje você estará com ele no paraíso." Seus discípulos pediam para ela descansar, para se proteger. Raimundo de Capua chegou a suplicar: "Irmã, se você morrer, quem falará em nome de Cristo?" Ela respondeu com um brilho sereno no olhar: "E se viver fosse calar o seu amor?" "Não, padre. Morrer servindo é viver eternamente." Mas não era só com os doentes que ela brilhava. Catarina também era mediadora entre as facções que rasgavam a Itália. Viajava entre cidades em guerra, Pisa, Lucca, Florença. Sentava-se diante de senhores feudais, comerciantes, embaixadores e falava com eles não como uma diplomata, mas como uma mãe que chora pelos filhos. "O sangue de Cristo clama por unidade", dizia. "Como podem invocar seu nome enquanto devoram uns aos outros?" Às vezes chorava diante deles. Outras vezes batia na mesa com força incomum e seus olhos brilhavam com uma autoridade que não vinha dos livros, mas do céu. Basta de guerras entre irmãos, basta de sacrilégios disfarçados de política. A igreja sangra porque vocês se esqueceram do amor. Muitos ouviam, outros zombavam, mas ninguém permanecia indiferente. Catarina havia se tornado a consciência viva de seu tempo. Uma noite, após um dia exaustivo, ela desmaiou em sua cela. Seu corpo tremia. Estava com febre e as pernas cobertas de feridas por tanto andar descalça. Beatriz, sua fiel amiga, tentou levantá-la. "Catarina, você está à beira da morte. Por que continua?" Catarina abriu os olhos lentamente. Um sorriso fraco se desenhou em seu rosto. "Porque ainda há alguém que não ouviu que é amado." E voltou a dormir, abraçada a uma cruz de madeira. Sua reputação crescia. Alguns a amavam, outros a odiavam. Diziam coisas terríveis sobre ela, que era fanática, visionária, uma mulher que pretendia governar os homens. Catarina não respondia, só se ajoelhava e orava. "Senhor", dizia, "se devo ser escárnio, que seja para sua glória. Dê-me a graça de amar até aqueles que me ferem, porque eu também feri seu coração tantas vezes." A cidade de Siena começava a mudar. As ruas que antes respiravam ódio, agora haviam procissões penitenciais. As famílias inimigas começavam a se reconciliar. Alguns frades voltavam a confessar.
Os hospitais já não estavam vazios de esperança. Catarina não trouxera riquezas nem decretos. Só trazia Cristo. E onde entrava, o mundo parava. Porque ela não falava a partir da doutrina, mas da ferida. E o povo ferido reconhecia nela algo que nem sequer podia nomear, mas que curava. Foi assim que Catarina, filha de um tintoreiro, sem espada nem cátedra, sem livros nem cargos, se tornou o bálsamo para uma cidade que sangrava. Sua simples presença era alívio, sua voz, um consolo, e suas mãos, as mãos de uma mãe que não se cansa de curar as feridas do mundo. O Palácio Pontifício de Avignon erguia-se como uma fortaleza de mármore e orgulho sobre a margem do rio Ródano. Ali, entre salões dourados e tapeçarias flamengas, vivia o Papa Gregório XI. Mas mais do que um sucessor de Pedro, ele parecia um rei sitiado por cardeais temerosos, embaixadores intrigantes e conselheiros que falavam mais de convenções do que do Evangelho. Era o ano do Senhor de 1376. O papado estava há mais de 60 anos ausente de Roma, e a cidade eterna, mãe da cristandade, jazia abandonada, devorada pelo pó, pelos ladrões e pela nostalgia. A igreja parecia um barco sem timão, à deriva num mar de corrupção e guerras. E Deus, em sua infinita ironia, escolheu uma mulher iletrada para lembrar ao Papa o seu dever. Catarina já havia escrito cartas, muitas, cartas cheias de fogo e ternura, assinadas não como súdita, mas como mãe espiritual. Nelas, chamava-o de o Dulcíssimo Cristo na Terra. Mas também lhe dizia, sem rodeios, levanta-te do barro, pastor dormido, e vem pastorear o rebanho onde Cristo derramou seu sangue. Essas palavras atravessavam fronteiras, cruzavam os Alpes e chegavam ao coração da França. Alguns as queimavam, outros se escandalizavam, mas o Papa as lia e tremia. Quem ousa escrever-me assim? Perguntava Gregório enquanto as letras tremulantes de Catarina queimavam em suas mãos. Uma mulher? Uma mulher, diziam os cardeais. Mas não uma qualquer. Esta Catarina move cidades com suas palavras, chamam-na a serva sem medo. Gregório duvidava, sabia que devia voltar a Roma, mas temia os distúrbios, as facções inimigas, a instabilidade. A cadeira de Pedro era de pedra, mas ele sentia que sob seus pés havia apenas areia. E então, Catarina foi chamada para Avignon, não como princesa, nem diplomata, nem embaixadora. Foi como esposa de Cristo, enviada pelo próprio amor. A viagem foi longa. Ela atravessou montanhas, rios e cidades desconhecidas. Seu corpo estava fraco, mal se sustentava em pé. Mas seus olhos brilhavam como espadas embainhadas em misericórdia. Raimundo de Capua a acompanhava. Cada noite ouvia-a rezar baixinho como uma criança que sussurra ao pai. Senhor, não me deixe falar palavras minhas. Que seja sua verdade a ressoar. Que minha voz seja apenas um eco do céu. Quando chegou a Avignon, o séquito pontifício olhou-a com desdém. Essa camponesa iria influenciar o Santo Padre? Ela estava descalça, com um manto branco rasgado pela viagem e o rosto pálido de tanto jejum. Mas caminhava com a dignidade de uma rainha que não precisa de coroa, pois leva Cristo no peito. O Papa a recebeu em audiência privada. Gregório XI, vestido com túnica de brocado, mitra e báculo, a esperava na sala de audiências, cercado de cardeais murmuradores. Catarina entrou. Ajoelhou-se diante dele e depois levantou os olhos. Seus olhos se encontraram. O silêncio caiu como um manto sobre a sala. Gregório sentiu que algo invisível o atravessava. Padre Santo, começou Catarina com voz suave, mas firme. Não venho ensiná-lo, venho lembrá-lo. O Senhor foi colocado como pastor das almas, não como rei de salões. Roma chora sua ausência. O corpo está ferido porque sua cabeça não está onde Cristo foi crucificado.
O Papa abaixou o olhar. Ninguém se atrevia a falar. O mundo precisa de verdade, continuou ela. E se o Senhor, Dulcíssimo Cristo na terra, não tiver coragem de obedecer ao céu, quem terá? Gregório apertou os dedos no trono. Seu coração batia com força. A voz daquela mulher não era humana. Era o trovão de Deus na boca de uma donzela. Sabes o que te espera em Roma? Disse por fim. Anarquia, morte, sacrilégio. Catarina levantou-se. Seu corpo tremia, mas seu espírito era uma chama. Melhor morrer por obedecer a Cristo do que viver traindo seu amor. Que vale sua vida se o mundo perder seu pastor? Os cardeais estavam lívidos. Alguns queriam interrompê-la, mas Gregório levantou a mão. Basta, disse. Deixem-na falar. E Catarina falou. Não com política, mas com profecia. Não com dados, mas com lágrimas. Lembrou ao Papa suas origens, sua missão, o sangue derramado por Pedro, a necessidade do testemunho. E quando terminou, a sala estava em completo silêncio. Gregório se levantou, caminhou até a janela, olhou para o sul, onde os caminhos empoeirados levavam a Roma. Voltarei, sussurrou. Que Deus me julgue se não cumprir o que me pede. Catarina inclinou-se. Roma não precisa de um rei, precisa de um pai. E o Senhor, Padre Santo, deve ser esse pai. Dias depois, contra todos os conselhos humanos, Gregório XI iniciou a viagem de volta. Catarina o havia movido, não com exércitos, não com dinheiro, com palavras, com amor, com a verdade. A história recordaria aquele momento como um dos atos mais heróicos da Igreja, não pela força do Papa, mas pela coragem de uma virgem. E assim, a voz que havia saído do silêncio de uma cela em Siena cruzou montanhas, tronos e corações, e devolveu Pedro à sua cadeira. Uma mulher sem letras havia dobrado o poder, mas não com violência, com santidade. Roma, após o retorno do Papa Gregório XI, não era a cidade gloriosa que Catarina havia sonhado. As ruínas dos fóruns se misturavam com as ruínas da alma. Os cardeais desconfiavam uns dos outros. O clero estava dividido. As ruas cheiravam a traição e os altares a poeira. Gregório morreu poucos meses após seu retorno. Catarina chorou desesperadamente. Não apenas pelo homem, mas pelo que ainda não havia sido curado. O mundo inteiro parecia sustentado por um fio fino de incenso, frágil e prestes a se romper. E então aconteceu. O novo Papa, Urbano VI, foi escolhido em meio a pressões e tensões. Seu caráter era áspero, impetuoso, às vezes violento. Muitos dos cardeais, dominados pelo medo ou orgulho, declararam inválida sua eleição e nomearam outro, Clemente VII, que retornou a Avinhão. Assim começou o grande cisma do Ocidente. 2 papas, 2 cúrias, 2 igrejas divididas. Um único Cristo, crucificado novamente por seus próprios pastores. Catarina sentiu seu coração se partir. Não havia dor maior do que ver a esposa de Cristo dividida, rasgada por aqueles que deveriam protegê-la. Ai de mim, escreveu ela. O corpo místico está rasgado e sangra. Ó Deus eterno, até quando deixarás que se rompa tua túnica sem costura? De Roma, onde se estabeleceu por obediência, Catarina escreveu sem descanso. Suas cartas eram gritos em tinta, gritos de amor, de súplica, de correção fraterna. Escrevia a reis, cardeais e religiosos. Chamava-os com coragem e doçura. Voltai, loucos cruéis, à unidade do cálice. Sede homens, não bestas. Muitos a ouviam, outros zombavam, alguns a odiavam. Mas Catarina não se calava, não podia. O fogo que ardia dentro dela era mais forte do que a incompreensão. Em suas noites em Roma, sozinha na igreja de Santa Maria Sopra Minerva, Catarina se prostrava diante do sacrário com os braços em cruz. Ó esposo meu,
chorava ela. Por que permites que se rasgue o teu corpo? O que devo fazer para repará-lo? Toma minha vida, minha carne, meu sangue, mas une a tua igreja. Começou então a sofrer os estigmas invisíveis. Ninguém sabia, mas seu corpo ardia com dores sem causa médica. Em suas visões, Cristo lhe aparecia coroado de espinhos, sangrante, com as chagas abertas. Catarina, lhe dizia ele, já não basta com palavras, peço o teu corpo. Tua vida será minha mensagem. Ela respondeu sem hesitar, faça-se em mim, Senhor, segundo a tua paixão. Cada vez mais fraca, Catarina seguia ditando cartas enquanto jazia na cama. Beatriz anotava palavra por palavra. Raimundo as revisava com lágrimas. Sua alma estava viva, mas seu corpo se desfazia como cera ao fogo. Um dia, recebeu a visita de um cardeal cético. Ele ouvira falar de sua fama e queria comprovar por si mesmo a loucura da santa. É você quem ousa julgar príncipes e papas? Disse ele com um tom altivo. Catarina, deitada em seu camastro de palha, levantou o olhar. Seus olhos eram abismos de misericórdia. Não julgo, respondeu ela. Apenas clamo, porque quando a mãe sangra, o filho deve chorar. E eu, Senhor, sou filha da igreja. E você? O cardeal não soube o que responder. Saiu da sala sem dizer uma palavra. A cidade de Roma começava a conhecê-la como a mulher que chora pela igreja. Alguns a evitavam por medo de sua franqueza. Outros a procuravam como a um oráculo. Sua fama crescia, mas ela murchava. Uma tarde, enquanto caminhava com a ajuda de 2 discípulos pela praça de São Pedro, ela parou diante da basílica, olhou para o céu e caiu de joelhos. Tu me chamaste, sussurrou. Agora toma-me. Foi sua última caminhada. De volta à sua cela, pediu que lhe trouxessem uma cruz de madeira. Ela a abraçou com força, como quem abraça um esposo moribundo. Seu corpo não respondia. Mal podia se mover, mas sua alma ainda falava. É tempo de sacrifício, ditou para Beatriz. Não quero morrer sem deixar dito. Amem a igreja, mesmo que ela os fira, pois ela é mãe, e quem amaldiçoa sua mãe, amaldiçoa sua própria carne. A cidade aguardava sua morte como se espera um eclipse. Roma calava-se. E o céu também. Aos pés de sua cama, Raimundo escreveu em seu diário: Nunca vi uma alma tão quebrada, e ainda assim tão cheia. Seu coração parecia carregar toda a cruz de Cristo. Era como se seu corpo fosse cinza e seu espírito uma chama indestrutível. Catarina, a filha do tintoreiro, a iletrada de Fontebranda, estava dando seu último combate, não contra um imperador, não contra um demônio, mas contra a desesperança. E sua única arma era o amor. Roma, primavera de 1380. A cidade era um mapa de ruínas, mas em um canto silencioso do mosteiro de Santa Maria sopra Minerva, ardia uma chama que nenhum vento podia apagar. Catarina de Siena, quase sem vida, era já apenas osso, pele e luz. Seu corpo estava vencido, mas seu espírito brilhava como o sol no meio da noite. Os médicos não compreendiam como ela ainda estava viva. Não comia, não dormia. Mal conseguia falar com os lábios, mas sua alma ditava incessantemente. Sentada em seu camastro de madeira, coberta com uma manta áspera e os pés enfaixados, Catarina começou a pronunciar palavras que não nasciam de sua razão, mas da própria boca de Deus. Preparai-vos, disse ela ao discípulo Estevão Macone. O Senhor quer falar. Eu serei apenas a pena, e a tinta será meu sangue. Assim começou o diálogo da divina providência, ditado entre lágrimas, êxtases, convulsões e resplendores. Não foi escrito, foi exalado. Foi sopro do alto, uma conversa íntima entre a alma e Deus Pai, onde a voz de Catarina desaparecia para dar lugar a uma sabedoria que queimava. Eu sou o que é, ditava,
com os olhos fechados e as bochechas acesas pela febre. E vós sois a que não é. Sem mim não há bem. Só o amor gratuito sustenta o universo. Beatriz, Raimundo e Estevão escreviam com mãos trêmulas. Às vezes, não conseguiam acompanhar o ritmo. Catarina falava da dignidade do homem, do abismo do pecado, da luz de Cristo, da cruz como ponte entre o céu e a terra. Suas palavras não eram teorias, eram fogo. A alma que me conhece, ditava, já não pode viver sem desejar minha glória. Sua fome é tão grande que, embora a colocasse no paraíso, se soubesse que eu não sou amado na terra, choraria. Os copistas choravam enquanto escreviam. Alguns caíam de joelhos. Outros, ao lerem o que havia sido escrito, rompiam-se em prantos. Era como se cada frase fosse uma espada e um abraço ao mesmo tempo. Um dia, Raimundo a encontrou em êxtase, o rosto transfigurado, a testa coberta de suor. Ao se aproximar, Catarina falou sem abrir os olhos. Pai, ele me mostrou a alma como uma torre, alta, branca, cheia de quartos. Quando a alma habita em si mesma e Deus nela, todo o inferno treme. E acrescentou, como quem recorda um segredo, não é o medo que salva, é o amor, sempre o amor. Em meio ao sofrimento físico mais extremo, Catarina não pensava em sua própria salvação. Seu único clamor era pela igreja, pelos pecadores, pelo mundo. Ditava orações por prostitutas, cartas para papas, consolos a camponeses, visões de santos e súplicas aos anjos. Tudo brotava de uma fonte que nunca se secava. Ó fogo eterno, gritou numa madrugada. Tu me enamoraste. Como não arder se tu me habitas? Às vezes, falava com o tom de uma criança, outras com o ímpeto de uma profetisa, mas sempre, sempre, com o amor de uma esposa fiel até a morte. Quem a ouvia sentia que estava diante de um milagre, não um daqueles que curam corpos, mas um que ressuscita corações. Eu não sou santa, disse uma vez quase em sussurro. Sou apenas uma que acreditou que Deus é capaz de amar o mais miserável. O diálogo continuava crescendo como uma árvore eterna. Cada página era uma chama. Raimundo entendia. O que Catarina disse não poderá ser destruído porque não foi ela. Foi o amor falando a si mesmo. E assim, enquanto o mundo se debatia entre guerras e cismas, uma mulher moribunda ditava palavras que séculos depois ainda seguiriam ardendo. Não porque eram belas, mas porque eram verdadeiras. O céu já estava perto. Catarina sabia disso. Mas antes de partir, deixou seu testamento não escrito em pergaminho, mas na alma de seus discípulos. Não vos digo que busqueis visões, disse-lhes uma noite. Digo-vos que ameis, que vivais crucificados, que sejais igreja até o último suspiro. E então, como quem entrega uma tocha, caiu em silêncio. O diálogo estava completo. Uma obra ditada sem letras, um livro sem tinta, um evangelho de amor escrito por uma mulher quebrada, mas consumida por Deus. E assim, enquanto seu corpo se apagava, sua palavra acendia o mundo. O amanhecer do 29 de abril do ano de 1380 chegou sobre Roma, sem fanfarra. A cidade ainda estava envolta na confusão do cisma, nas disputas de embaixadores e nas intrigas dos clérigos. Mas, em um canto silencioso, entre os muros do mosteiro de Santa Maria sopra Minerva, o céu inteiro se preparava para receber uma rainha que não usava coroa de ouro, mas de espinhos. Catarina jazia em seu leito, quase sem peso, mal sustentada pela fé. Seu corpo era uma ruína sagrada. Seus ossos se projetavam como galhos secos, mas de seu rosto emanava uma luz indescritível. Já não podia falar com a língua, mas sua alma seguia pronunciando orações que estremeciam aqueles que estavam ao seu redor. É o cálice, sussurrou um dia.
o cálice da paixão. Ele me deu e eu bebi até a última gota. Nos dias anteriores, seus sofrimentos se intensificaram de forma inexplicável. Dores agudas nas mãos, nos pés e no lado. Não havia sangue visível, mas aqueles que a assistiam sabiam que ela carregava as chagas do esposo nas profundezas. Eram os estigmas invisíveis, gravados não sobre a carne, mas sobre a alma mesma. Beatriz, fiel como uma irmã, enxugava o suor da testa enquanto rezava em silêncio. Raimundo de Capua permanecia em vigília, recitando salmos, às vezes com a voz embargada pelas lágrimas. Catarina, com voz tênue, disse um dia: "Não tive letras, mas ele escreveu em mim. Não tive trono, mas reinei no coração do meu Senhor. Não fui sábia, mas o amor me ensinou tudo." Os últimos dias ela passou em oração contínua, com as mãos juntas, os olhos fechados e a alma aberta. Às vezes, seus lábios se moviam murmurando nomes, preces, ladainhas. Outras vezes, entrava em profundo silêncio, como quem conversa cara a cara com o invisível. Uma madrugada foi ouvida dizendo: "Completei. O que tu me deste, eu amei, como pude. Recebe-me agora, ó doce Pai eterno." Naquela manhã pediu para receber a Eucaristia. Quando o sacerdote colocou a hóstia sobre sua língua, Catarina chorou em silêncio. Foi sua última comunhão. Depois pediu que colocassem um crucifixo em seus braços. Ela o abraçou como a um esposo e com um sorriso sereno disse: "Mãe Igreja, servi-te com meu sangue. Não me olhes como serva, olhe-me como filha." Raimundo, entre soluços, tomou-lhe a mão. "Catarina, o que deseja que digamos sobre ti?" Ela mal abriu os olhos. Com uma voz fraca pronunciou: "Dizei que fui loucura de amor. Dizei que fiz tudo por Cristo e por sua esposa ferida." O relógio marcava a 6ª hora quando um longo suspiro percorreu seu peito. Catarina exalou sua alma como quem entrega uma flor. O quarto se encheu de paz, de perfume invisível, de uma sensação de eternidade suspensa. Ela morreu sem gritos, sem alarde. Morreu como viveu, oferecendo. Uma pomba branca, dizem alguns, voou pela janela. Outros juraram ter visto uma luz dourada no teto. Raimundo simplesmente se ajoelhou e não pôde falar. As irmãs choraram em silêncio e Beatriz cobriu o rosto de sua amiga com um pano de linho. Seu corpo permaneceu ali, inerte. Mas seu espírito inundou Roma, Siena, a Europa. Cruzou séculos. Acendeu corações. Foi enterrada na igreja que hoje leva seu nome. Sua cabeça, relíquia de amor, seria mais tarde trasladada para Siena, sua querida pátria. Mas Catarina já não estava lá. Estava onde sempre quis estar, no coração de Deus. Não deixou riquezas, não deixou monumentos, deixou um caminho, um testemunho. E até hoje, quem se aproxima dela não encontra uma santa distante, mas uma irmã ardente que do céu ainda sussurra: "Amei, sirva, sofra, e não temas, que tudo é por amor." Os anos passaram, Roma continuou sendo Roma. A igreja sobreviveu ao cisma, as guerras se transformaram. O tempo, com seu passo lento e majestoso, cobriu de pó os tronos e as mitras. Mas Catarina não desapareceu. Sua palavra, escrita entre febre e lágrimas, cruzou gerações como um rio que não se detém. Seu diálogo foi lido por teólogos, contemplado por místicos, reverenciado por papas. Suas cartas, escritas em dialeto toscano, ressoaram em palácios e celas. Sua vida foi estudada, debatida, amada. E um dia, séculos depois, a igreja, aquela mesma igreja que ela curou com seu amor sangrento, a proclamou doutora, sem ter aprendido nas universidades, sem ter lido os clássicos. Doutora por ter aprendido diretamente do coração de Deus. Chamaram-na doutora do amor.
não pelo que ensinou com palavras, mas pelo que ensinou com feridas. Hoje, seu corpo repousa em Roma, sua cabeça em Siena, mas seu coração, seu coração está em todos os lugares onde há uma alma que sofre, que duvida, que arde. Em cada igreja vazia, em cada altar esquecido, em cada canto onde alguém chora pela igreja, Catarina está. Ela não parou de escrever. Cada alma que se levanta por amor é uma nova carta sua. Cada oração sincera é uma nova linha de seu diálogo. Cada reconciliação é um eco de sua voz. E quando os tempos parecem escurecer, quando a igreja treme, quando o mundo parece ter esquecido a ternura de Deus, então sua figura se ergue novamente, não como um espectro, mas como mãe, como irmã, como esposa do amor. E do céu, Catarina de Siena nos repete: não temais. O amor não é amado, mas pode ser, se você amá-lo hoje. Por isso, ao final desta história, não resta mais nada além de fazer silêncio, inclinar o rosto e dizer com voz de filhos: Santa Catarina de Siena, virgem ardente, voz de fogo, esposa do crucificado, doutora da Igreja, protetora da Europa, intercessora dos que amam a Igreja ferida, rogai por nós.